Então, estamos de volta ao hidrogênio verde e armazenamento AB Solar. Vou convidar para presidir a nossa mesa, a nossa última mesa, o vice-coordenador do Grupo de Trabalho de Hidrogênio Verde da AB Solar e sócio-diretor da VAT Capital, Eduardo Tobias. Tobias é especialista em análise de viabilidade econômica, estruturação de financiamento e na compra e venda de projetos e ativos de energia renovável no Brasil. É também professor visitante da FGV no MBA do setor elétrico e autor dos livros Análise de investimento em projetos de energia solar fotovoltaica e também análise de investimentos em projetos Greenfield de bioenergia. Ele é bacharel em administração de empresas pela FGV e mestre em agroenergia pela FGV também. Convido agora o diretor-geral da Volt Robotics, o Donato Filho. Donato dedicou-se nos últimos anos a temas relevantes para o setor elétrico, incluindo o dimensionamento da conta Covid, a alocação de riscos para as usinas eólicas e solares nos leilões, o planejamento estratégico de empresas de energia, além da precificação de riscos com PLD horário. Ele é engenheiro eletricista com honras pela Escola de Engenharia de São Carlos, USP, com doutorado em Direito, além de pesquisador na Unicamp, Fulbright Visiting Scholar na Cornell University e formações incluindo o INSPER, a Fundação Dom Cabral, IESE Business School, a Manaki, Imersão do Vale do Silício e o Leadership Vanguard Program da Shintel. É assim, não? Shintel? E Design Thinking no MIT. Eu convido agora ao palco o gerente de hidrogênio verde da AES Brasil, Alisson Camargo, por favor. O Alisson tem mais de 10 anos de experiência no segmento de energias renováveis. Ele contribuiu com empresas de grande porte do setor elétrico, onde atuou nas áreas de hidrogênio verde, PPAS, comercialização de energia e soluções industriais de baixo carbono. Ele é mestre em engenharia elétrica e engenheiro eletricista pela Unicamp e possui MBA em gestão de negócios pela USP e especialização em mercado de hidrogênio pela Associação de Hidrogênio de Portugal. E, por fim, o diretor de engenharia e projetos da Chlorum Solutions, Jesse Wicks. Jesse tem 25 anos de carreira desenvolvida na gestão e implementação de empreendimentos e projetos corporativos nos segmentos de óleo e gás, química, papel e celulose, energia elétrica, vidros e EPCS. É experiente na gestão de projetos de alta complexidade, quanto à regulamentação, HSE, grandes equipes multidisciplinares, CAPEX e modularização de projetos Greenfield, Brownfield. Destaque para a atuação em projeto de remoção de oxigenados, Greenfields de plantas de claro álcalis e execução e orçamentos de projetos de termoelétrica e os projetos corporativos de redução de custos e tecnologia. E mais uma pessoa que vai compor a nossa mesa é a Marília Rabassa, que é a nossa coordenadora de grupo de trabalho de hidrogênio verde da AB Solar. Por favor, Marília. Obrigada a todos. Agora o Tobias conduz essa última mesa. Olá, boa tarde a todos. Satisfação estar aqui fazendo esse painel de fechamento. Queria cumprimentar todos vocês que estão aqui firmes até o final do dia, os meus colegas palestrantes, Marília Rabassa, coordenadora do grupo de trabalho. Temos um painel bastante diverso aqui, né? O Jesse da Chlorum Solutions, ele produz hidrogênio verde no Brasil e no Uruguai. Ele não, a empresa, né? A empresa. Muita gente acha que a gente ainda não produz, mas na indústria do cloro e em alguns outros segmentos já é produzido há algum tempo, né? E vai nos trazer exemplos de aplicações reais, que acho que vai deixar mais tangível o assunto. Ao meu lado aqui, o Donato Filho, da Volt Robotics, que é um grande parceiro da AB Solar, que vai trazer aqui, em números, um pouco da oportunidade que o hidrogênio é para os investidores de geração fotovoltaica e o impacto da carga que plantas de hidrogênio pode trazer e trará, a gente acredita, né? Aumentando essa demanda por eletricidade, impactando o preço, aumentando a base de consumidores, enfim, um estudo bastante interessante, inédito, né, Donato? E também teremos o Alisson, da AES,
que é uma das empresas de investimento em projetos de energia renovável maiores do mundo e que tem inúmeros projetos em desenvolvimento em grande escala, alguns, no caso do Brasil, para exportação, mas também em outros países ele vai citar aí para mercado interno, para exemplificar um pouco para a gente aí as características desse projeto, o desafio de originar clientes, de produzir a preços competitivos. A gente teve abertura de manhã do panorama do hidrogênio verde pela nossa vice-presidente Camila Ramos, tivemos agora, logo antes, a pauta de regulação e políticas públicas, brilhantemente conduzida pela Marília, os nossos parceiros do Pacto, e a Lefosse. Então, já entendemos que um dos principais desafios é que o hidrogênio verde ainda é muito mais caro do que o hidrogênio de fonte fóssil, e aqui a gente tem um ciclo vicioso de precisamos de escala para que fique barato, mas enquanto não tiver escala, ele não vai ficar barato enquanto não tiver escala. Então, houve galinha aqui, aí o papel da política pública é muito importante. Outros países estão tomando iniciativas, aí algumas já foram citadas, China, Estados Unidos, Europa, e a tecnologia já tem se barateado. Então, a gente quer, obviamente, explorar como essa oportunidade pode ser capturada e maximizada aqui no nosso país, não só nos projetos de exportação, mas também para o mercado interno, que acho que é uma das coisas que diferencia o nosso país de outros que conseguem produzir eletricidade competitiva. Escala para a produção de eletricidade renovável competitiva e um grande potencial no mercado interno para diversas finalidades, algumas também já foram destacadas. Então, a gente basicamente vai passar por esses pontos, e, no final, vamos ter em torno de 10 minutos para perguntas e respostas, eu espero. Lembro vocês que, atrás do crachá, o segundo QR Code é para enviar perguntas, então, vou receber aqui por WhatsApp. E aí, teremos 3 apresentações, e eu e Marília aqui vamos, eventualmente, trazer mais algumas perguntas para apimentar aqui a discussão. Mas, sem me alongar mais, já vou passar a palavra, então, para o Donato para iniciar a sua fala. Por favor, Donato. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado aqui aos colegas de mesa. Muito obrigado pela Absolar aqui pelo convite, por essa oportunidade. E agradecer a todos vocês aí que estão firmes e fortes até o fim, O sucesso persegue os perseverantes. Então, vocês estão no ótimo caminho. A gente vai falar um pouco sobre como transformar as sobras de energia em hidrogênio aí de baixo carbono, ou hidrogênio verde. Essa que é a ideia da nossa conversa hoje. E quando a gente fala de sobra de energia, a gente fica com a dúvida, de onde vem essa sobra? Que sobra é essa? E ela vem, no fundo, de alguns incentivos e algumas coisas que foram sendo dadas aqui aos consumidores, e os consumidores foram agindo. Então, se a gente quiser entender de onde veio essa sobra, a gente tem que começar olhando, de fato, para os consumidores. Aproveitar que a gente está na casa da indústria, olhar para as indústrias mesmo, para quem está produzindo lá na linha de frente. A gente adora torno mecânico, tem sempre um torno na apresentação, mas também tem os engenheiros eletricistas, o pessoal está soldando lá o circuito também. E está transportando, a mobilidade hoje é algo que a eletrificação da mobilidade também tem um potencial enorme, e ela conversa com essa questão do hidrogênio, tem até uma briga, se o carro vai ser elétrico, se vai ser hidrogênio, mas de fato é que o transporte deve ficar limpo, e a sobra de energia pode ajudar os dois. E todo consumidor que está lá na ponta, mesmo que seja em lojas, negócios menores do que essas fábricas todas grandes que a gente viu, de alguma forma eles estão sendo incentivados e estão produzindo a sobra de energia que a gente acha que pode ser muito bem utilizada na produção do hidrogênio. Imagina, inclusive, quando esses pequenininhos se juntam, a gente consegue ver que eles ficam fortes. O fato deles não estarem no mesmo lugar não significa nada, eles juntos vão fazendo a diferença, é o que a gente vê a energia solar fazendo acontecer no Brasil inteiro, de placa em placa. Bom, para a gente entender, então, de onde vem essa sobra, a gente tem que pensar como os consumidores. Da onde está vindo a sobra sistêmica de energia? Ela está vindo de pequenos atos. Quais são esses atos? O primeiro deles, gente, é um ato quase de terror. A hora que a gente olha aqui para o que aconteceu com a tarifa de energia nos últimos tempos, a gente fez o seguinte, a gente pegou 26 distribuidoras, essas 26 distribuidoras representam mais de 90% do mercado do Brasil, e a gente colocou um consumidor residencial aqui que consome 220 kWh por mês, e viu quanto que ele gastava de energia lá em 2013. É aquela barrinha roxa ali, R$ 737 por ano. Se a gente pegasse esses R$ 737 e atualizasse pelo IPCA,
ele deveria gastar, em 2022, R$ 1.363, mas ele não está gastando R$ 1.363, ele gastou, né, R$ 1.696. Por quê? Porque a tarifa cresceu muito mais do que a inflação nesse período, 45 pontos percentuais acima da inflação. A hora que a gente olha para os consumidores maiores, e a gente pegou aqui um consumidor que nem é tão grande, mas não é pequeno, né, de 500 kW, é um crescimento superior a 49 pontos percentuais acima da inflação. O consumidor, quando vê isso, ele fica assustado, fala, eu preciso fugir dessa, né? Como é que eu saio desse custo? Como é que eu consigo fugir dessa barra laranja, né? E ele tem algumas opções. Ele vai falar, olha, para eu fugir dessa barra laranja, eu vou tentar primeiro olhar, vamos supor aqui que é um consumidor que já entendeu as 4 principais componentes da conta, porque também é difícil de entender isso, porque também não é muito bem explicado. Mas ele olha para a parte da energia e ele fala, olha, tem alguns jeitos de eu reduzir o meu custo com energia. Eu posso migrar para o Mercado Livre, eu posso me tornar um autoprodutor ou eu posso instalar geração distribuída. Em qualquer um desses jeitos, ele vai ter uma energia mais barata do que aquela que ele tem no ambiente regulado, da onde saíram aqueles números. Gente, mas como é que pode, né? No ambiente regulado, a gente fez coisas que os economistas de plantão, não sei se tem muito economista aqui hoje, quem que é economista? Não? Pouco, tá vendo? Esse é o problema do setor elétrico. Eu sou engenheiro, eu posso falar. Por quê? A gente permitiu, por exemplo, na energia regulada, que ela fosse parcela dela indexada a dólar. Itaipu está indexada a dólar, o custo variável de todas as termoelétricas contratadas em leilão está indexado a dólar. Qual que foi o racional? Vai ter um monte de gente para dividir a conta, é pouquinho, o pessoal não precisa subir, se descer, não tem problema. Só que subiu, e subiu muito, né? E aí o consumidor está tendo que pagar isso. Se a gente pega uma indústria ou alguém que entende de finanças e de economia, se ele tem um custo em dólar, ele vai se redear, vai travar a posição, vai achar alguém que tem uma receita em dólar e também não quer ficar com a oscilação do outro lado da ponta, e vai conseguir minimizar esse risco de uma forma eficiente. A gente não, a gente simplesmente repassa esse risco. Uma outra coisa que o consumidor pode fazer é reduzir o custo dele com transmissão. De que jeito? OGD ou energia incentivada. A gente está falando o seguinte, é o que o consumidor pode fazer. Ah, mas se ele tem energia incentivada, os outros vão pagar a conta e tudo mais. Então, a gente não está falando isso, a gente está sendo fático. Se um consumidor comprar energia incentivada, ele vai ter um desconto. O outro jeito, e a distribuição é o custo que mais cresce proporcionalmente ao longo desses 10 anos. Cresceu mais rápido do que o encargo, embora não tenha um valor tão alto ainda quanto o do encargo, né? Se ele fala, eu quero me livrar da distribuição, esse custo é alto. Se ele comprar energia incentivada, ele só fica com metade, né? Se ele migrar para a rede básica, você fala, quem que migra para a rede básica? A gente já vai mostrar. E se ele colocar GD, dá para se livrar totalmente ou parcialmente, dependendo se é GD1, GD2 ou GD3, né? Às vezes não dá. Ou, se ele para se livrar de encargos, ele está virando autoprodutor, está virando GD, e tem muito, o número de consumidores de baixa renda está aumentando exponencialmente, já a gente mostra também. Por quê? Essas modalidades não pagam principalmente CDE, Proinfa, né? E tem alguns encargos adicionais aí que também estão pesando cada vez mais, principalmente essas térmicas todas de leilão de reserva, elas viram praticamente uma nova CDE lá para 2030, né? Então, se você falar, mas isso daqui é tudo teoria, né? Mas não é teoria, gente, isso está acontecendo. Olha o que aconteceu, por exemplo, com a energia no Mercado Livre dos consumidores ligado à rede das distribuidoras. A gente pegou o levantamento do faturamento de todas as distribuidoras desde 2003 e foi vendo quanto que elas faturaram de energia incentivada. A gente vê a primeira onda ali, grandes consumidores, né? A gente vê a linha roxa, ela cresce em degraus altos. Depois teve aquela reduçãozinha aqui no meio do caminho, que foi a crise de 2008 do subprime. E aí, em 2014, 2013, 14, né, e ali em 15, a gente teve uma crise econômica com uma seca, né? Se a gente olhar desde 1889, que é desde o início da República, a gente nunca teve 2 anos com crise econômica tão intensa quanto 2014 e 2015. Ou seja, nós aqui vivemos a pior crise da República, né, econômica. E aí o consumo caiu. Só que nessa época, né, desgraça pouca é sempre bobagem, né? Além da crise econômica, teve a questão da seca. E na seca, a gente gastou entre pagar termoelétricas e o juro dos empréstimos para pagar termoelétricas, a gente não tinha dinheiro, a gente gastou 34 bilhões de reais. Esses 34 bilhões de reais foram pagos com a tal conta CR. Só que ali, gente, ele foi pago com a conta CR só para consumidor cativo. Todo mundo que podia ficou livre. Aí vocês veem que a curva cresce demais, ele aumenta 5 GB no Mercado Livre rapidamente, todo mundo que podia assinava um papel, tirava 40, 50 reais por megawatt-hora da conta. Depois vem o Covid, e agora a gente vê essa curva nervosa, ela vai chacoalhando ali, porque são os consumidores menores migrando para o Mercado Livre. Então aqui, só considerando o Mercado Livre
ligado na rede das distribuidoras, estamos falando de 19 GB. A hora que a gente soma também, né, os consumidores que estão ligados na rede de transmissão, 25 GB. Já? E a hora que a gente vê energia incentivada, né, que é quase que um retrato ali dessas migrações para o Mercado Livre, 10 GB. Né? E a hora que a gente vê o pessoal fugindo para a autoprodução, a gente vê uma cena triste, tá certo? Essa área roxa são o que a gente chama de autoprodução raiz. Essa autoprodução raiz são o quê? As indústrias intensivas, né? É cimento, é siderurgia, né? Celulose. Eles estão caindo ao longo do tempo. E a nova autoprodução é essa linha verde, ela que está se intensificando recentemente. O pessoal se assustou demais com a crise de 2021, a conta extra que chegou por causa de encargo de serviço do sistema, e para se proteger está usando energia de autoprodução. Aqui, a GD, que todo mundo fala tanto, dá 4,5 GB. Vocês percebem que, em termos de volume de energia, não é tão grande quanto os outros. O pessoal fica assustado, é porque em 2017 não tinha nada, né? De repente tem 4,5 GB. E aqui o baixa renda, que é um fenômeno que muita pouca gente nota. Antes do Covid, a gente tinha 1.500 mega médio de baixa renda, desculpa. Hoje a gente já passa de 3.500, né? Por quê? Na pandemia, né, o pessoal percebeu que baixa renda era bom, porque a conta é paga, né, pela CDE, e saiu aquela lei ali, 14.203, que foi uma lei sem muito alarde, e ela mudou a regra do baixa renda. Ao invés do consumidor que está no programa social ter que ir na prefeitura se inscrever para ter direito ao desconto, ela passou a obrigar a distribuidora, né, a colocar todo mundo como baixa renda que se enquadra, né, todo mundo que está no programa social. Então, essa conta era 1,5, quase 2 bi por ano, ela já passa hoje 6 bilhões de reais por ano de incentivo baixa renda. É por isso que o consumidor vai ficando desesperado naquela ponta. E aqui, gente, consumidores que foram para a rede básica. Tá? 2 consumidores lá em 2001, agora em 2023, em dezembro, 175. 15, né? Foi só. É que eu fiquei falando de susto aqui, você quis me pegar um susto também. E aqui, gente, o que a gente vê no final das contas? Tá? O Brasil, a carga até que cresce, no ambiente regulado, a carga decresce. E a gente vai criando um ciclo, né, com base nessas escolhas, que não é um ciclo produtivo. Né? Por quê? A tarifa está cheia de encargo e subsídio. O consumidor, para fugir, toma suas próprias decisões. As decisões que ele faz ou aumenta encargo ou diminui a base de pagante do encargo, ou os dois juntos. A tarifa cresce mais rápido ainda. E aí o consumidor vai querer... mais gente que não estava sentindo a dor ainda começa a sentir a dor. E aí, o grande desafio nosso hoje do setor elétrico é como que a gente rompe esse ciclo. Né? A gente gostaria de ter um ciclo onde as escolhas individuais promovessem um benefício. Né? Você fala para ele, faz tal coisa que é boa. E o Eduardo vai lá e faz, é bom para ele. E, ao mesmo tempo, é bom para o sistema. A gente vai achar essas escolhas, porque essas escolhas vão gerar a gente num ciclinho que seria verde, né? De progresso, não seria um ciclo vermelho e tal. Né? Isso é possível? É possível, gente. Vou dar um exemplo rápido e prático. A gente tem aberto, por exemplo, no Ministério de Minas e Energia, agora, aquela consulta pública sobre leilão de capacidade. Né? Como é que é o leilão de capacidade? É um leilão que está sendo feito principalmente para atender o pico de consumo no fim da tarde. A gente vai colocar um monte de térmica em operação. Né? Para quê? Para, se precisar delas no fim da tarde, liga. Né? Qual que é o ponto, gente? Se tem o pico, tem que atender. Tá certo? A gente não vai ter apagão todo fim de tarde. Mas, se a gente mudar um pouco a regra, como que essas térmicas são pagas hoje? Elas são pagas com base ou no consumo mensal do consumidor ou com base no consumo dos últimos 12 meses, quando é reserva. Né? Gente, tem consumidor que consome de noite, ele não consome às 18, mas no consumo médio dos 12 meses ele é pego e tem que pagar esse encargo. Vamos mudar essa regra. Fala, só vai pagar a térmica quem consumir energia das 17 às 20 ou das 16 às 21, do jeito que a gente quiser, no horário de pico. Os consumidores, sabendo disso, eles vão tomar uma decisão que é boa para eles, não vou consumir nesse período. Ora que, sistemicamente, o que vai acontecer? O consumo nesse período vai diminuir, é bom para o sistema. Não vai precisar da térmica, ou o custo da térmica vai precisar de menos térmica, o custo vai ficar menor. Então, a gente vai ter feito alguma coisa individualmente boa que promover um benefício sistêmico. Vai precisar investir em menos usinas, em menos rede, porque o pico diminui. A hora que isso acontece, a tarifa diminui. Então, dá para ter regra que transforme um ciclo de prosperidade. Então, a hora que o pessoal olha essa curva aqui, eles falam, o melhor jeito é o seguinte, a gente acaba com a autoprodução, a gente acaba com a GD, a gente acaba com o incentivo, mata todo mundo, vai ficar tudo tranquilo. Né? Aí, qual que é o ponto? Não, dá para a gente fazer algo construtivo com isso. Por quê? Porque todas essas usinas que estão sendo feitas para atender um consumo que já existia, elas estão promovendo sobras, principalmente MMGD
e a autoprodução. Tem muita carga que já estava lá, foi feita uma usina nova para atender aquela carga. Não foi uma carga nova, né? Como que a gente consegue usar essa sobra para algo positivo, né? O que a gente fez? A gente colocou todas essas contas, todos esses dados, a gente treinou um algoritmo para falar o que o consumidor vai continuar fazendo. E se ele continuar fazendo, a gente foi simulando as diferenças. O que a gente fez foi o seguinte, olha, a gente vai lá em 2024, né, agora, pega essas tarifas, mercado, custo e tudo, e fornece para o algoritmo. Ele fala, o consumidor vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente, opa, então a sobra aumenta em tanto, a CDE aumenta em tanto, a tarifa aumenta em tanto. Né? A gente vai e atualiza isso para 25, e vai fazendo isso sistematicamente. A hora que a gente faz isso, a gente consegue enxergar para onde essa sobra vai. E a gente enxerga isso. Ó, o Brasil tem uma sobra estrutural crescente que o pico é 2027 e 2028. Por quê, gente? Porque essa sobra são cargas sendo atendidas por geração nova, né? Com uma velocidade muito maior do que o crescimento de consumo, isso vai gerando sobra. Aí o pessoal falava, olha, essa sobra vai estar nas distribuidoras. E ele falou, pô, não vai estar na distribuidora, gente. Por quê? A distribuidora ela tem muito contrato acabando, está descotizando a Eletrobras. Essa sobra, na distribuidora, o volume de contrato diminui e esses contratos ficam flutuando. Os contratos mais caros, de óleo, ou os contratos de carvão, né? Eles não têm muito para quem se realocar, né? O pessoal está tentando fazer via leilão de reserva, essas coisas aí, mas não tem via mercado, né? Biomassa consegue se realocar, as térmicas estão se preparando para entrar no leilão de reserva para atender das 17 às 20, né? Mas a biomassa se recoloca, as hídricas se recolocam no mercado. Então tem uma sobra grande alocada no Mercado Livre. Essa sobra grande alocada no Mercado Livre, né, está cheia de oferta, ela faz isso ó, com a curva de preço. Essa curva de preço é preço de mercado. Tem uma banda grande ali? Tem uma banda. Por quê? Pode chover mais, pode chover menos, pode acontecer um monte de coisa, né? Mas são preços baixos estruturalmente. Isso inviabiliza investimento e é meio paradoxal, porque ao mesmo tempo que o preço da energia no mercado cai, a tarifa aumenta, porque a tarifa está cheia de encargo, está cheia daquelas coisas e tudo mais. O que a gente falou? Olha, a gente precisa, tá certo, aumentar a carga. E o hidrogênio é ótimo para a gente poder aumentar a carga. Então, o que a gente fez? A gente fez um levantamento, com certeza muitos aqui têm um levantamento melhor que o nosso, dos projetos que estão por aí, né, de hidrogênio. A gente falou, olha, vamos pegar alguns deles, os maiores, tá certo? A gente pegou 3 projetos grandes aqui. E a gente falou, dá uns 6 mil megamédio ali lá na frente, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos rerodar o modelo, supondo esses projetos entrando. Então, a gente já sabe, ó, se nada for feito do jeito que está, a gente tem sobra sistêmica, o preço de mercado fica lá embaixo. Se a gente coloca essa carga, gente, o preço de mercado reage, tá certo? Se a gente coloca consumo na base, ele absorve a sobra sistêmica, a gente já viu que o preço é baixo, isso é ótimo, a gente não precisa de investimento para viabilizar muitos dos parques de hidrogênio, e, além disso, a gente aumenta a base de consumidor. A hora que a gente aumenta a base de consumidor, com grandes volumes, a gente tarifa é reais por megawatt-hora. Se a gente aumenta o megawatt-hora, a tarifa diminui. E que resolve um monte de problema. Então, isso daqui é uma visão geral, tá? Essa letra vocês não vão ver, mas o ponto é que a sobra do Mercado Livre se reduz, o preço ele reage positivamente, e a gente também tem a questão dos impactos, né, tarifários. Mas desde quando aumentar o preço é bom? Né? Parece que o cara vai lá na indústria, na Fiesp, e fala que ó, vamos aumentar o preço, vocês vão ficar felizes. Não, é que esse preço é o preço de mercado. Esse aumento de consumo, né, pelas plantas de hidrogênio, ele eleva a demanda por novos projetos, movimenta a indústria, ele aumenta a base pagante pelo uso da rede, porque pela rede os projetos conectados têm muito mais segurança e conseguem ter uma geração, um atendimento muito mais constante e uniforme. Ele ajuda a reduzir um dos grandes problemas hoje das usinas renováveis, que é o curtailment, né, principalmente de eólicas e solares. A gente tem um trabalho que mostra exatamente o curtailment, hora a hora, usina a usina, né, em cada lugar. E atualmente, né, principalmente depois do 15 de agosto, a principal causa de curtailment é a falta de carga, tá certo? Então, a gente colocando carga, a gente reduz a principal causa e aí a gente passa a ter menos curtailment, que é uma disputa longuíssima. E a gente também fez um levantamento, nos últimos 9 anos, a gente tem invertido todo ano 2.100 megawatts médios nas hídricas, tá? E com algumas características bem particulares. Se a gente consegue aumentar a carga, instalar, de repente, esses projetos muito mais próximos das hídricas que invertem muito, você também consegue reduzir um problema local que a gente está jogando energia limpa fora, seja pelo vento, seja pelo sol,
seja pela água. Tá? Então, a gente enxerga o hidrogênio como uma oportunidade de começar a criar um ciclo verde ali, no sentido de, olha, vamos incentivar o hidrogênio, vamos incentivar o consumo, essas plantas vão aumentar o consumo de energia elétrica, vai ter uma resposta melhor de preço de mercado, incentivar investimento e reduzir tarifa, que é as duas coisas que a gente está faltando. Hoje a gente consegue colocar investimento aumentando tarifa. Vamos tentar buscar investimento reduzindo tarifa. Acho que essa era a ideia. Excelente, Donato. E ainda cria demanda para os projetos de geração centralizada, crescer nos projetos de hidrogênio, ele fica mais competitivo, podendo desmamar ao longo dos anos dessas políticas de incentivo de demanda e tributárias que o setor tem demandado. Então, é o ciclo virtuoso aí. Muito bom. Alisson, por favor, você vai... Posso passar para o Alisson? Por favor. Por gentileza. A Essa agora vai contar um pouco dos projetos deles e da visão aí para o hidrogênio verde no Brasil. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer à Bessolar pelo convite e a todos pela presença. Para a gente é um motivo de muita alegria aqui falar um pouco da nossa empresa e da nossa estratégia global no mercado de hidrogênio verde. Primeiro, eu quero apresentar um pouquinho da AES, né, uma empresa de portfólio 100% renovável, a AES Brasil. Hoje a gente tem um portfólio de 5,2 gigawatts instalado, principalmente hidráulica, eólica e solar, e um pipeline de energia renovável de 4 GB, ou seja, bastante espaço para crescer. Né? É uma empresa listada em bolsa, do ticker AESB3. Aqui eu mostro um pouquinho mais do nosso portfólio. Né? A gente tem bastante diversificação, tanto nas fontes de energia, fontes de geração, quanto nas localidades. Então, a gente tem um portfólio de hidráulicas no Sudeste e Sul e um portfólio crescente de eólica e solar no Nordeste. A AES Brasil é controlada pela AES Corporation, uma empresa americana de Arlington. Gigante, né? Uma empresa de 38 bi de valor de mercado e um portfólio aí de mais de 32 GB em operação. Então, empresa presente nos Estados Unidos, América do Sul e na Ásia também. E como isso forma o plano de fundo para o crescimento da AES? Né? A gente vê no mercado de hidrogênio um grande potencial para expandir o nosso portfólio. Então, ano passado, a AES Corporation divulgou no seu Investor Day a todos os seus investidores a sua estratégia de crescimento e consolidação no mercado de hidrogênio. Então, ela consolidou aí a visão que, para 2030, ela espera ter explorado uma oportunidade de 1.200 toneladas métricas por dia, ou seja, uma produção de 1.200 toneladas de hidrogênio verde por dia. Com algumas premissas, a gente determinou que isso é um investimento de 20 bilhões de dólares a serem realizados até 2030. Bom, mas como consolidar essa estratégia? Puxando o carro, né, desses investimentos, a gente tem a nossa joint venture com a Air Products. Então, muito no plano de fundo do IRA, a gente tomou a decisão desse investimento, que é um investimento de 4 bilhões de dólares para a produção de hidrogênio líquido para o mercado doméstico americano. Eu vou ter um slide sobre isso para mostrar mais detalhes. Em paralelo, a gente tem um portfólio, um pipeline de projetos Latam, né, nas principais localidades onde o grupo está presente, sendo elas México, Chile, Colômbia e Brasil. Então, são localidades onde a AES já tem um pipeline de projetos eólicos e solares, presença em operação em outros negócios, como térmicas, linhas de transmissão, e através desse portfólio, desse pipeline, ela busca expandir a sua presença em cada um desses países. Né? Então, trazendo um plano de fundo aqui que o Tobias me pediu, esses projetos eles têm tamanhos muito parecidos, eu coloquei nesse slide para ilustrar para vocês a dimensão da produção. Então, todos estão em volta de 200 a 250 toneladas de hidrogênio por dia. Então, são projetos que vão ter aí pelo menos 0,8 gigawatt a 1,2 gigawatt de eletrolisadores instalados e, consequentemente, uma potência de energia nos parques em torno de 2 GB a 1,7, essa faixa. Enquanto o mercado americano está muito focado no plano de fundo IRA,
né, com tecnologias locais e mercados locais, né, então consumidores finais do mercado doméstico americano, os projetos do Pipeline Latam têm uma estratégia um pouco diferente, né? Quando a gente olha para Chile, por exemplo, a gente tem uma região muito isolada do norte do Chile, né, a região dos Andes desértica praticamente, com um fator de capacidade gigantesco de energia solar e empresas de mineração. Então, você tem um mercado ali doméstico quase isolado, né, a ser explorado por hidrogênio verde na mobilidade pesada e outros insumos industriais. Os mercados do México, Colômbia e Brasil, a gente enxerga de maneira muito semelhante, né? A gente blinda um pouco o mercado americano pelo IRA, pela competitividade que eles têm dentro do próprio mercado, e enxerga uma oportunidade aí nos mercados domésticos do Brasil, Colômbia e México, tanto para a indústria local doméstica quanto para exportação. Por que exportação? Hoje a gente tem obrigações aí dos países divulgadas em torno de 123 milhões de toneladas de hidrogênio verde demandados no mundo. Então, é uma demanda real. A gente tem um trigger em 2030, né, dessas obrigações serem mais rígidas e as empresas realmente vão começar a consumir o hidrogênio verde. Então, para se ter um consumo de hidrogênio verde em 2030, esses projetos têm que começar a ser desenvolvidos ontem, né? Então, a nossa estratégia tem sido essa, né? Desenvolver um pipeline de projetos robusto, né, com responsabilidade, gastando pouco e explorando o melhor que a gente tem no mercado nas tecnologias de geração ou das plantas industriais e estabelecendo parcerias com grandes players, né, já presentes e consolidados no mercado de gás e no mercado industrial. Então, aqui eu ilustro um pouquinho do que é esse projeto mais maduro que a gente tem hoje com Air Products, né? É um projeto que já está na fase do FEED de engenharia, ou seja, engenharia de detalhe, ordem de compra de equipamentos, um projeto na reta final do seu desenvolvimento, né? Não está em construção, desenvolvimento. Ele vai explorar 1,5 GB de eólica solar, ele está no Texas, né? Em Willow County. Ele é uma JV 50-50 de investimento com Air Products. Então, dos 4 bilhões de dólares, cada uma das empresas está colocando 2 bi nesse projeto. A produção dele de 200 toneladas por dia, então é um projeto de giga escala também, não é um projeto piloto, né? E o mercado local já é da Air Products, então uma empresa consolidada no mercado de gás norte-americano, fazendo a sua transição, né, do hidrogênio cinza para o hidrogênio verde, muito ancorada nos benefícios do IRA. Eu acho que, fazendo um gancho, né, com o primeiro painel, a gente consegue ver o quanto esses benefícios facilitam um plano de fundo para o investidor tomar uma decisão de investimento dessa magnitude, né? E pensando em aplicação, né, muito focado em hidrogênio líquido para mobilidade pesada e a indústria de mineração local. Vamos pular aqui para o Brasil, né, falar um pouquinho do projeto que eu coordeno aqui no Porto do Pecém. Eu ilustro nessa imagem um pouquinho do alto nível do que é o projeto, né? Uma planta de eletrolisadores de grande porte, é uma unidade de separação de ar, onde a gente separa o oxigênio do nitrogênio, misturando nitrogênio e hidrogênio em câmaras de alta pressão, né, num processo de Haber-Bosch, a gente tem amônia. Então, qual que é a ideia desse projeto? A gente explorar esse pipeline que a gente tem de possibilidade de crescimento das energias renováveis e utilizar o hidrogênio como maneira de alavancar esse pipeline e realmente tomar uma decisão de investimento com uma planta industrial. Então, esse projeto, né, ele é um projeto que tem uma ordem de 1,2 gigawatt de eletrolisadores. Isso envolve cerca de 2 a 2,5 gigawatt de fontes renováveis. Eólica e solar, né, preferencialmente no Nordeste, ou qualquer projeto que venha a ser desenvolvido no nosso pipeline. Ele tem um plano de fundo de exportação. Por quê? Por causa daqueles 123 milhões de toneladas
de hidrogênio demandadas no mundo, né, com compromissos públicos já das autoridades de outros países. A gente vê que é um mercado que existe, né, para ser explorado. Então, esse projeto ele tem esse viés de exportação. É importante falar do Porto do Pecém também, né? Eu acho que é uma estrutura já consolidada. A gente sabe que existe uma ZPE lá, que é uma zona de processamento e exportação, que já tem atrelado à sua estrutura alguns benefícios, né, principalmente de tributação. Além disso, a gente tem no Nordeste, em alguns estados, não vou especificar só o Ceará, com benefícios aí de ICMS e outras tributações para energia renovável e para projetos de hidrogênio verde. Então, de certa forma, são facilitações aí que a gente tem para desenvolver um projeto. Um pouquinho de detalhe da nossa planta, né? A planta está na ZPE. Hoje em dia existem diversos memorandos de entendimento aí, bastante agitação do mercado, é uma área de forte interesse, né? E o nosso projeto, focado em exportação, vai produzir até 800 quilotoneladas de amônia verde por ano. Isso transformando para hidrogênio, né, são cerca de 150 mil toneladas de hidrogênio verde por ano. Como é que foi esse desenvolvimento? Então, em 2021 teve um MOU assinado com o governo do Ceará, as primeiras aproximações, né? A nossa presidência global de hidrogênio começou a mapear as melhores localidades no mundo para os projetos. Em 2021 a gente assinou um MOU com o governo do Ceará, que culminou na assinatura do pré-contrato com o Porto do Pecém, né? O que são esses pré-contratos, né, que a gente vê? De muitos MOUs, alguns viram rapidamente um pré-contrato, e o pré-contrato nada mais é do que a reserva de uma área para o desenvolvimento desse projeto. Então, quando você tem uma área definida já, arrendada por um projeto, você diminui substancialmente os riscos dele, né? O risco de terra você praticamente extingue. E desde esse 2022, esse pré-contrato, a gente tem desenvolvido efetivamente o projeto, né, passando por diversas fases. A gente iniciou o processo em 2022 de licença ambiental e foi protocolado este ano o EIA-RIMA desse projeto, né, solicitando então a licença prévia ambiental. Com isso a gente tem a mitigação de mais um risco, né, além do risco fundiário, a gente tem um risco ambiental bastante mitigado aí para esse empreendimento. E ali uma fotografia do que é o projeto. 800 quiloton de amônia verde por ano, isso envolve 1 giga de eletrólise e 2 ou mais gigawatts de fontes renováveis. Transformando isso para dinheiro, investimentos, 2 bi de dólares só para a parte industrial, tá? Eu não estou contabilizando aí o CAPEX das fontes eólica e solar. Eu acho que é curioso passar um pouco a perspectiva do desenvolvedor, como é feito esse arranjo, né, de configuração das plantas em giga escala. Então, como eu mostrei no slide institucional, a gente tem 4 GB de oportunidade de pipeline renovável. A gente utiliza em ferramentas internas e ferramentas comerciais que elas olham o shape de geração esperado para esses empreendimentos, determinam uma demanda de hidrogênio ou de amônio, qualquer produto desses, e com isso escolhe quais ativos devem ser instalados, de acordo com a sua capacidade de geração e o CAPEX atrelado a cada um desses empreendimentos. Então, é um modelo de otimização, né, econômico-financeiro, que escolhe arranjos, aí, na medida que a gente tem o desenvolvimento do pipeline, arranjos que vão configurar o menor LCOH, que é o preço nivelado do custo de hidrogênio. Então, a fotografia, mais uma vez, do projeto, né? 800 toneladas de amônia, 800 mil toneladas de amônia verde por ano, equivalente a 150 mil toneladas de hidrogênio por ano. Fazendo um recorte, o que é isso nesse mercado internacional, né? No mercado de 123 milhões de toneladas de hidrogênio, o nosso projeto representa 150 mil toneladas de hidrogênio. Então, ele é pequeno, perto do que a gente espera, ou melhor, do que a McKinsey espera para esse mercado, né? Pré-contrato assinado, engenharia conceitual concluída, então um projeto hoje que ele já tem algumas tecnologias selecionadas, alguns números interessantes já levantados dentro dos 80 hectares arrendados, e o estudo de impacto ambiental EIA-RIMA registrado, né, na reta final aí para a obtenção da licença ambiental prévia.
conclusões, né? Então, qual a nossa visão? A gente tem se posicionado, né, utilizando toda a nossa experiência no mercado de energia renovável, uma experiência de 25 anos, e, baseado nisso, desenvolvido projetos nas melhores localidades do mundo, né, olhando sempre para projetos Greenfield e oportunidades novas. Temos o COD próximo, a gente espera que esses projetos tenham operação comercial entre 2029, 2030 até 2034, né, dentro desse pipeline Latam. E um pipeline robusto, focado em expandir nossos negócios, diminuir os riscos e fortalecer parcerias aí com grandes players, né, sempre focado aí em crescer o mercado de energia renovável, de hidrogênio verde e seus derivados, e de aumentar a remuneração dos nossos acionistas. Só antes de terminar, né, um ponto importante que eu gostaria de permear dos off-takers, né, para o pipeline Latam, a gente espera muito a visão desses 123 milhões de toneladas internacionais. Então, a gente tem duas rotas importantes para os projetos do Chile, Brasil e México e Colômbia, que são a União Europeia, né, principalmente a demanda principal na União Europeia vai ser para o metanol e SAF, né, combustíveis de aviação, combustíveis de embarcações de grande porte. E no Japão e Coreia, né, na Ásia, a gente tem uma tendência de esse consumo de hidrogênio verde ser direcionado para o próprio crack e geração de energia, né? Então, muitas vezes é um contrassenso, né, para a gente, igual o Donato fez a pergunta, tem engenheiro eletricista aqui? Tem mais do que economistas. Então, para a gente é um contrassenso, muitas vezes, né, transformar energia elétrica em hidrogênio em energia elétrica. A gente sabe que tem uma perda grande, né, nesse processo, mas existem países que não têm fatores de capacidade grande igual o nosso, sol e vento, água e territórios gigantes, né? Então, existem países que vão realmente utilizar esse hidrogênio importado para crescer o seu consumo de hidrogênio de baixo carbono e assim descarbonizar a sua indústria. Obrigado. Muito interessante, Alisson. Obrigado pela apresentação. Agora a gente vai das plantas de gigascale, né, para usos mais nichados de quem já está produzindo hidrogênio. Eu até apelidei para o Gerson agora há pouco, é como se fosse uma geração distribuída ali do hidrogênio, e que a gente é sempre muito questionado, né, Marília? Mas e a geração distribuída tem espaço nesse setor ou não? Aqui, naturalmente, é um ponto de vista muito peculiar da indústria química, mas a gente vê aí várias oportunidades de gerações em menor escala para nichos específicos. Então, vou passar a palavra aqui para o Gerson, por favor. Boa tarde, pessoal. Acho que missão difícil depois da gente ver aí a apresentação brilhante dos colegas em projetos de grande escala e megas projetos. Mas, não sei se a gente vai colocar a apresentação. Isso. Tá joia. Bom, e ainda mais trazendo aqui uma indústria que, a princípio, ela anda em paralelo no contexto de produção de hidrogênio, mas a indústria de cloroálcali no mundo, né, ela é uma grande produtora já de hidrogênio. E no Brasil, um número interessante, a indústria de cloroálcali no Brasil já produz 40 mil toneladas de hidrogênio verde. E aonde são aplicados esse hidrogênio? Na sua grande maioria, cerca de 70%, é ventado para a atmosfera. É uma perda de uma molécula tão importante, tão relevante, principalmente no momento tão sensível que o mundo vive, dessa necessidade de descarbonização. A Chlorum Solution é uma pequena empresa desse mercado de cloroálcali. Ela nasceu com um propósito inovador, e se a gente for olhar o que é o cloro, ele já existe há mais de 200 anos. Então, não tem inovação, né? Mas a inovação que a Cloro traz é justamente nesse contexto da otimização, que o colega colocou aqui brilhantemente, que nós temos que capturar essas oportunidades de usar essa energia que hoje está disponível para todos nós. E a Cloro ela vem com esse conceito de ter pequenas unidades instaladas ao redor do Brasil, principalmente, perto dos seus clientes,
de forma a desmistificar essa cadeia logística, diminuindo as emissões de carbono e, consequentemente, trazendo um fator relevante de estar perto aí dos seus clientes. E, nesse sentido, a gente já possui hoje unidades ao redor de boa parte da costa brasileira, tem hoje projetos em operação e projetos greenfields em expansão e diversos estudos já acontecendo. E como o modelo de negócio ele se tornou muito positivo, e a gente entende que ele se tornou positivo porque os grandes players desse ramo começaram a nos copiar, então isso é um grande indício que o negócio, como inovação de negócio, está dando certo. A gente começa a expandir para os Estados Unidos, levando o conceito dessa otimização plena. Em 2022, a Cloro faz a aquisição de uma fábrica em Pernambuco, uma indústria antiga produtora de cloroálcool que vem a ser integrada dentro do nosso processo e aqui traz um desafio adicional. Esse projeto, cerca de 60% da sua produção é feita ainda por tecnologia de mercúrio, altamente poluente, mas tem um acordo de Minamata que até 2025 essa tecnologia deve ser descontinuada. E aqui a gente começa um grande processo de trabalho com a visão global, em especial a utilização de hidrogênio, que isso vai se tornar um case que a gente vem agora trabalhando na propagação para as demais unidades, não somente no Brasil. Essa unidade ela produz cerca de 1.300 toneladas de hidrogênio hidrogênio verde, e aqui uma questão interessante e até provocativa, né? Como é que eu sei que o meu hidrogênio é verde? Eu tenho que comprar energia de uma fonte renovável, mas as nossas distribuições hoje no Brasil, elas produzem e colocam no grid. Como é que eu garanto? Então, esse é um processo bastante com valor bastante agregado dentro da empresa. A gente possui hoje um IREC, que faz com que a gente evidencie de forma objetiva que nós estamos adquirindo energia renovável, energia principalmente fotovoltaica, eólica, e com isso a gente garante que o nosso hidrogênio é 100% verde. Esse hidrogênio hoje, na nossa linha de produção, ele antigamente, pelo antigo produtor, proprietário da empresa, ele era totalmente descartado, ou seja, toda a geração de vapor era feita por GLP, e com isso você tem um alto custo de produção desse vapor para utilização dentro da própria unidade. O que nós fizemos os estudos iniciais é por que não aproveitar essa molécula tão nobre, com um poder calorífico tão grande, e gerar energia para nós no sentido de geração de vapor. Se demonstrou viável. Hoje nós temos a aplicação de cerca de 60% do hidrogênio gerado na própria planta, e aí um hidrogênio com baixo custo, porque ele é um coproduto. De um lado nós saímos soda, do outro nós saímos cloro, inevitavelmente aí pelo balanço da molécula, não sei se tem engenheiro químico aqui, né? Opa! Rodrigo Salaia, químico. Ótimo. E o hidrogênio ele é um coproduto deste meio, mas ele é um coproduto importantíssimo para a indústria de cloroálcool, para a produção de ácido clorídrico, tão bem empregado aí na indústria, principalmente de tratamento de água, e aqui ele se torna mais um produto para nós, podemos assim afirmar, na utilização de vapor tão essencial para essa unidade. Isso se propaga para as demais plantas que nós estamos em desenvolvimento. Nós temos hoje 2 projetos greenfields em pleno desenvolvimento no Brasil, finalizando a parte de engenharia e o processo de importação, onde, inicialmente, o conceito era gerar vapor utilizando 100% de GLP. A gente começa agora a vislumbrar com essa oportunidade de utilizar, sim, esse hidrogênio gerado nessas unidades, esse hidrogênio verde, para aplicação dentro da própria unidade, assim a gente fecha um ciclo e um balanço completo. A Cloro ela busca, até 2025, utilizar 100% do que ela produz, seja ele um rejeito, seja ele uma molécula. Todo o efluente ele é pré-tratado e ele volta para a produção, então o consumo de água é literalmente transformado em produto.
aquilo que sai em resíduo sólido é aplicado também com os nossos clientes e parceiros no desenvolvimento de novos produtos para o mercado e agora com a utilização de 100% do seu hidrogênio gerado no processo de eletrólise para poder gerar vapor para ser utilizado dentro da planta. A ideia era trazer para vocês uma aplicação, e aqui eu trago também uma provocação, né? A indústria de cloro, álcali no mundo é uma indústria de grande porte, normalmente instalada nas costas, porque os seus produtos são transportados e exportados para o mundo afora. O pensamento das pessoas que criaram essa empresa há menos de 5 anos atrás, que começou como uma startup, e numa visão de um dos sócios hoje majoritário, ele enxergou, além de um retorno de investimento, ele enxergou um negócio onde ele pode contribuir com a melhoria do mundo, é que a indústria foi quebrada de grande porte para uma indústria de pequeno porte, no sentido de estar perto dos seus principais clientes e consumidores. E se torna um negócio não somente ambientalmente correto, mas se torna um negócio também economicamente viável. Hoje a gente estuda com parceiros, um exemplo, um parceiro no Uruguai, nós temos uma planta lá, a gente estuda a viabilidade de pegar esse hidrogênio e transformar ele em célula combustível e aplicar isso nos transportes entre Uruguai e Argentina, onde transporta papel e celulose. E hoje é utilizado motores a diesel. E essa molécula de hidrogênio lá, ela é ventada. A gente tem projetos também, estudo no Ceará, de uma pequena planta que nós temos, que nós podemos pegar esse hidrogênio e transformar também em célula combustível, projeto que já existe na Alemanha, já está rodando, não é inovador, é trazer para cá. E colocar pelo menos uns 5 ônibus rodando na cidade, utilizando esse hidrogênio que ele não tem custo para nós. E a gente esbarra naquilo que foi falado no painel anterior. Falta regulação, falta incentivo do governo, falta marcos governamentais que propiciem que projetos como esse saiam literalmente do papel. No caso do projeto em Fortaleza, a gente esbarrou justamente nesses quesitos, e o projeto ele acabou sendo freado, congelado. Então, a gente entende que essas pequenas unidades, ao redor de todo o Brasil, e agora se expandindo ao redor de todo o mundo, com produção de hidrogênio verde, a gente consegue fazer novas aplicações. A visão do time de engenharia da Cloro é que a gente tem que ter projetos grandes e estruturantes e temos também que incentivar os pequenos projetos para que possa ter essas aplicações locais, principalmente num país tão grande quanto o nosso, com extensões continentais. Queria trazer um pouco dessa visão da produção do hidrogênio em pequena escala e de uma aplicação real que a gente tem e entende que tem outras grandes oportunidades com a contribuição de todos vocês. Excelente, Gerson. Obrigado por nos trazer para a realidade do hidrogênio já produzido há muitos anos no Brasil, como coproduto, essas oportunidades de uso. Para quem nos pergunta muito em GD das oportunidades de negócio em menor escala, né, essas plantas vão comprar eletricidade. Se a tarifa está cada vez mais cara e elas são distribuídas em menor porte, uma oportunidade de você ter uma planta fotovoltaica, autoprodução in situ, dependendo do porte, que pode ser que seja mais competitivo ainda para atender parte dessa demanda de eletricidade, obviamente precisando aí da rede para linearizar a produção. Não temos dúvida disso, né? Nós somos intensivos em energia. O consumo de energia para essa indústria é da mesma proporção que uma indústria, literalmente, para a produção de hidrogênio verde. Então, a gente enxerga, sim, com ótimos olhos, ótimas oportunidades, e a gente vem fazendo, né, estudos de instalações de planta perto de gerações fotovoltaicas, eólicas, começa a fazer mais sentido. Excelente. Para abrir as perguntas aqui, vou passar a palavra para a nossa coordenadora, Marília Rabassa, por favor. Obrigada, Tobias. Eu já estou perdendo minha voz, então peço desculpas. Eu tenho uma pergunta, e também é um link com o painel anterior, né? É uma pergunta direcionada para o Alisson. A gente estava discutindo sobre regulação, né? E você mencionou o portfólio de projetos da AES, né? E a abrangência, né? Estados Unidos, México, Chile, Brasil, né? Principalmente. E eu tenho uma pergunta para você.
A decisão geográfica, né, de entrar no mercado nos Estados Unidos de hidrogênio verde, ela foi muito influenciada pelo incentivo do IRA, que traz até $3 por quilo, né, no preço do hidrogênio verde, né, o renovável. E esse projeto está mais avançado por causa desse incentivo ou foi algum outro motivo que levou a essa decisão? Obrigado, Marília, pela pergunta. Eu acho que você já deu quase a resposta, né, na sua pergunta, né? Os $3 máximos, né, de incentivo dentro do IRA fazem muita diferença, né, na viabilidade. Esse projeto no Texas, ele já é um projeto de muitos anos atrás da AES, desenvolvido dentro desse portfólio Latinoamérica, e a gente viu no IRA um risco bem pequeno, né? Tanto, acho que é um mix, né? O incentivo, ele traz uma viabilidade econômica interessante. Um risco de contraparte baixo, né? Tendo um player que não é um aventureiro no mercado de gás, é uma das maiores empresas no mercado de gás, com off-taker 100% garantido. Então, a viabilidade econômica e um baixo risco, acho que foram os grandes diferenciais aí no sucesso desse projeto, né? Que ele encontra-se, né, como você perguntou, do estágio, em fase de FEED de engenharia, então é detalhe, né, e ordem de compra de equipamentos, para dentro dos próximos meses aí, iniciar a construção e a operação comercial prevista para 2027, que é praticamente amanhã. Obrigada. Vou aproveitar e emendar 2 perguntas do público aqui para o Alisson, e depois eu passo para os demais. Veio uma pergunta, Alisson, sobre uma comparação de custo de produção de hidrogênio no Brasil com os demais países onde vocês estão desenvolvendo o projeto. Já vou emendar uma segunda para você matar as duas de uma vez, especificamente para o projeto de P100. Veio uma pergunta sobre o risco de obtenção de água para a produção do hidrogênio, se isso tem sido um problema e que tipo de água que vocês estão considerando utilizar. Muito boas perguntas, obrigado para quem as fez. Primeiro, em comparação dos projetos, né? O Brasil tem um diferencial, acho que, principalmente com o Chile, né? Chile tem uma regulação embrionária igual a nossa, mas avançando igual a nossa, né, para o hidrogênio verde, e tem uma característica geográfica um pouco diferente, né? O fator de capacidade da geração eólica no norte do Chile, onde tem o melhor sol, ou um dos melhores índices de radiação do mundo, né, não é tão bom em complementação quando a gente compara com o Brasil. Então, o Brasil tem, no Nordeste, altos fatores de capacidade para eólica e solar. Então, a gente tem uma vantagem competitiva. Mas no LCOH, desses empreendimentos, a gente tem vivenciado uma competição muito acirrada. Então, Brasil, Colômbia, Chile, tem preços muito competitivos, né? E respondendo à pergunta, hoje em dia a gente vê projetos entre 10 e 6 dólares o quilograma do hidrogênio, né? Então, são projetos bem competitivos, né? Só trazendo aquele fantasminha do hidrogênio cinza que costuma se falar no mercado muito dos 2 a 3 dólares, hoje a gente estaria perto do dobro, né? O que é interessante, né, já pensando no Porto do P100, e outros projetos com derivados de hidrogênio, em produtos de maior valor agregado, né? Quando a gente vai para amônia verde, metanol, SAF, esse gap ele tende a diminuir, não é só uma commodity, ela é mais encorpada em valor agregado, então esse gap não chega a ser 50%. Né? E a pergunta sobre água é muito interessante, né? O risco de água. E a gente sabe que o Nordeste em si é muito árido, né? Então, poucas regiões vão ter disponibilidade abundante de água. A gente está falando de um projeto de 0,2 metro cúbico por segundo, então uma quantidade expressiva de água. Então, hoje a gente avalia duas rotas aí da água, né? O governo do Ceará tem um projeto bem interessante, que é da água de reuso, interessantíssimo do ponto de vista ambiental, porque uma água tratada da região de Fortaleza, né, uma água de esgoto tratado, teria um fim nobre, que é a produção de uma commodity verde. Então, seria um esgoto que não seria, uma água tratada que não seria descartada no rio, onde a gente tem, por exemplo, populações ribeirinhas, etc. Então, é um esgoto virando investimento, virando prosperidade, virando sustentabilidade. Por outro lado, a gente tem um risco, né,
é associado a isso, que é um risco estrutural. A gente sabe que o tratamento de esgoto está ligado a comunidades, a licenças ambientais, enfim. Em contrapartida disso, a dessalinização de água se torna uma concorrente forte, né? Então, hoje em dia, a gente olha também para a dessalinização como uma rota possível, né? Uma vez que o impacto ambiental para a água dessalinizada é muito baixo. Então, boa parte dessa água dessalinizada é transformada em hidrogênio. A gente tem algumas purgas de sal que poderiam ser armazenadas ou não necessariamente descartadas no mar, né? E os estudos têm mostrado que o impacto de dessalinização no mar seria muito baixo. Então, são rotas realmente ambas que existem riscos, né? Que carecem de muitos estudos, mas que têm ambas bastante potencial para ter uma viabilidade econômica boa e de baixo impacto ambiental também. Excelente, obrigado, Alisson. Vou passar uma pergunta agora para o Donato, da Volt, do público. Pela explicação, já temos sobra de energia elétrica e o cenário já está impactando a viabilidade de projetos no mercado de geração centralizada, né? Aí a pergunta, essa afirmação, a pergunta é, então, a neoindustrialização, citada bastante no último painel, né? Parece que é realmente necessário, né? É um pouco... Bom, a gente não planejou essa sobra, né? Essa sobra ela foi ocorrendo porque, de certa forma, a gente foi criando incentivos, né? Separados, isolados, e esses incentivos, na prática, eles acabaram promovendo a sobra, né? Então, a sobra ela não é uma sobra planejada. Fala, vamos neoindustrializar, então vamos ter sobra de energia, então vamos investir nesses projetos. Não foi assim, foi uma obra de incentivos econômicos aí não muito eficientes, né? Mas, de certa forma, isso cria uma oportunidade, porque a gente tem que corrigir algumas questões, né? Que esse desenvolvimento dos projetos e do crescimento meio que desordenado criou. Por exemplo, atualmente, no período da manhã, algo que é extremamente positivo, né, que tem muita produção de sol, virou um problema, porque não tem carga, né? Fala, nossa, o que a gente faz? Corta, né? Manda as hídricas verterem, manda as eólicas reduzirem a produção, e muitas vezes nem deixa a solar gerar, já liga de madrugada, o telefone vermelho toca e fala, não entra, meu amigo, não entra. E aí, o que a gente pode fazer? Essa neoindustrialização, ela pode, se bem pensada, né, ser feita de um jeito imediato para resolver esses problemas com soluções inteligentes. Vou dar 2 exemplos, né? Um deles, a questão de eletrificar a frota, né? Se a gente der um sinal correto, a gente pode eletrificar as frotas, né, dando incentivos para elas consumirem energia quando? À noite e de manhã. Se fizerem isso, a gente vai estar colocando carga onde está faltando carga e por isso as usinas estão deixando de gerar, e a gente vai estar incentivando a substituição, né, de combustão por veículos elétricos, né, ou por outros tipos de eletrificação da indústria. Então, é um jeito mais inteligente. A gente criou um problema, né, por falta de ter incentivos bem pensados. Vamos tentar resolver esse problema de uma forma que a gente promova o crescimento e promova algo bom lá na ponta. Então, tem uma outra coisa que eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas eu gosto de repetir, porque ela é muito óbvia, só que demora para a gente enxergar. Se a gente olha aqui pela janela, a gente já vai ver um monte de bateria, tá certo? Cada prédio, gente, é uma bateria, porque a gente está cheio de energia potencial lá em cima, a gente bombeou água para lá, tá certo? Todo mundo tem uma caixa d'água, né? Hoje o que acontece? A gente já instalou medidor em vários prédios, né? Chega 17h30 e tal, o pessoal começa a chegar em casa, né? A criançada chega da escola, né? Vai tomar banho, o pessoal começa a cozinhar, os pais chegam do trabalho, vão tomar banho, não sei o quê. O nível da caixa d'água do prédio começa a cair. 18h30, no máximo 19h, as bombas falam, nossa, caiu o nível, reenche. Então, a gente fica bombeando água lá para cima no horário de pico, né? Paga mais por isso? Não paga. Se pagasse, o pessoal podia deixar para encher a caixa d'água de madrugada. Ninguém ia perceber isso, tá certo? Mas a gente não tem incentivo para consumir bombeamento nos horários mais apropriados. Então, dá para ter uma neoindustrialização muito rápida e inteligente com sinais econômicos para eficiência. Então, e aí, na hora que a gente fala do hidrogênio, seria mais um, né? Se a gente tivesse um preço, e hoje em dia, infelizmente, essa questão de formação de preço da energia é algo muito ruim, porque a gente tem pico de consumo às 18h, né? A gente liga a termoelétrica para atender esse pico de consumo com segurança e o preço é flat,
né? Então, o preço não reage, né? Se a gente tivesse um mecanismo de formação de preço eficiente, automaticamente a gente já incentivaria vários sistemas de armazenamento e também uma produção, talvez, de hidrogênio, né? Muito mais eficiente, aproveitando os vales, né? Então, acho que a neoindustrialização ela pode ser muito rápida e a gente pode dar incentivo correto para eletrificar muito processo só mexendo na formação de preço que está errada. Então, dá para consertar coisa errada fazendo, e resultar em várias coisas boas, né? Então, acho que assim, essa sobra é um bom caminho para a neoindustrialização e a gente olhar com mais fundamentalismo, né, na utilização do sistema elétrico como se fosse uma máquina. A gente não constrói uma máquina, uma indústria para funcionar das 18 às 21, né? Mas no setor elétrico a gente faz tudo para funcionar das 18 às 21. O resto do tempo ele é ocioso, né? Então, a gente pode aproveitar melhor essas máquinas todas que estão aí, tanto em termos de rede quanto em termos de geração, dando sinais econômicos corretos. É uma neoindustrialização muito rápida, não precisa de subsídio, ela só precisa de incentivo bom, né? Então, acho que o caminho está aberto. Acho que a pergunta foi ótima. Excelente, Donato, obrigado. Uma pergunta agora para o Dierce, da Clono Solution. Dierce, a pessoa do público aqui está passando a seguinte questão. Poderia comentar quanto de economia se obtém com o uso desse hidrogênio verde que hoje está sendo ventilado? Boa pergunta. Essa foi a pergunta do meu CEO, tá? Essa pergunta saiu para a gente há pouco tempo e ela veio a todo momento, né? Quanto de dinheiro nós estamos jogando fora? Nós compramos energia, fazemos os produtos, o hidrogênio está lá e a gente acaba ventilando esse hidrogênio. Como um exemplo, cerca de 5%, mais ou menos, é o que a gente gasta como 5% do custo de produção da unidade lá de Recife, que deve de dar hoje 20 milhões de reais, é o que a gente gasta hoje comprando GLP. Então, se nós pegarmos hoje o que a gente está viabilizando, 60% dessa molécula e jogá-lo para poder fazer essa geração de vapor, a gente estaria economizando cerca de 9 bilhões de reais. 9 bilhões de reais vezes alguns anos para frente. Hoje são 6 unidades operando. Nosso plano é que daqui a 3 anos a gente tenha em torno de 10 unidades operando. Esses 9 milhões, vamos falar número redondo, cada unidade é mais ou menos a mesma coisa, já virou 100 milhões. Com 200 milhões eu construo uma planta. Significa que em 2 anos eu joguei uma planta para a atmosfera, um projeto. Então, são números macros, a gente está detalhando, mas eu gosto muito de dizer que os grandes números não mentem, né? E a resposta para o CEO foi dessa forma e ele falou que vocês estão atrasados, né? Eu quero o projeto para amanhã. A cada 2 anos a gente inventa uma planta nova que poderia estar sendo instalada em um estado brasileiro ou em algum outro lugar do mundo, de forma pragmática. Payback de 2 anos em atividade lícita é uma raridade, né? Vamos combinar. Eu moro no Rio de Janeiro e o pessoal faz essa piada comigo constantemente. Nada contra os cariocas, eu sou fã deles, fã dos paulistas também, mas é isso. O que você está fazendo com esse payback de 2 anos? Né? Eu falo, não, é hidrogênio, né? A palavra é essa. Legal, muito bom. Eu vou passar uma última pergunta aqui para o Donato e depois vou abrir para as considerações finais de todos e a gente já faz o fechamento pontualmente às 18 horas aqui. Donato, do público novamente, o plano de recuperação dos reservatórios do governo federal prevê que as hidrelétricas passem a ser operadas para fornecer potência e flexibilidade, reduzindo sua contribuição para a produção energética. Essa questão foi considerada na estimativa sobre a oferta de energia nos próximos anos, que se apresentou no estudo, né? Olha, aquele modelo que a gente apresentou, assim, que a gente treinou com o histórico, né, para ele aprender a simular, né, o comportamento dos consumidores, ele é todo baseado em atratividade econômica. Se o consumidor vê um incentivo grande em migrar para o Mercado Livre, ele vai. Se ele vê um incentivo maior ainda para virar autoprodutor, ele vai. O que é grande, o que é pequeno e tal, a gente usou uma tecnologia que chama lógica fuzzy, que é uma lógica que a gente consegue colocar essas frases em números, né? E aí, com base só que precisa de parâmetro lá para ela funcionar. E aí, com base no histórico, a gente ajustou os parâmetros. Então, esse caso base que a gente mostrou é um caso base em que ele olhou para o passado e ele está medindo os incentivos do jeito que eles são hoje. A gente tem feito vários trabalhos assim, e se fosse de outro jeito, né?
E aí, conforme se for de outro jeito, por exemplo, diminui a oferta hídrica, né, diminui a sobra, o preço sobe, a dinâmica do mercado vai ser outra, ele vai ser diferente, né? A gente mostrou aqui um caso, né? Se o consumo crescesse rapidamente em função das plantas de hidrogênio, o que aconteceria? Então, a gente mostrou como se fosse hoje, só que só aumentando o consumo. Daria para colocar as hídricas tendo uma oferta bem menor e uma outra remuneração pelo fato de vender flexibilidade? Daria, mas teria que ter várias premissas ali, né? O grande ponto hoje é que assim, todo mundo fala que a hídrica está operando de uma forma muito mais nervosa, né, para conseguir atender a essas necessidades de flexibilidade, né? A gente não conseguiu comprovar isso ainda com fatos e dados, né? Por quê? Se a gente for olhar tanto na CCE quanto no ONS, e a gente tem os dados de geração das usinas, geração por usina. O nosso sonho é ter geração por máquina. Aí a gente vai poder ver se a máquina está ligando ou desligando ou não, para ver se com que frequência. E também não são todas as hídricas fazendo isso, certo? Tem hídrica que tem máquinas que estão em alguns lugares mais estratégicos e tal, ou mais próximo da carga, o operador liga e desliga mais do que outras. Então, não é generalizado. Mas, supondo, né, olha, realmente está exercendo um trabalho de flexibilidade, vai ter que ser remunerada. Vai ter duas perguntas, né? Quanto custa e quem paga? Então, a gente teria que colocar essas premissas dentro do modelo. Então, hoje, resumindo, né, naquela curva verde e na roxa, não tem essa consideração da necessidade de aumento de flexibilidade e menos geração de hídrica. Mas ela vai ser uma realidade e a gente precisa responder essas perguntas primeiro ali, mas dá para fazer assim algumas suposições e ressimular para ver o que acontece com o preço, o que acontece com a tarifa e por aí vai, né? Vai depender muito de quem vai pagar a conta. Tá? Mas lá não está, gente. Dessa daí a gente não viu. Legal. Muito bom, gente. Obrigado pelas perguntas, pela participação ativa. Queria fazer agora uma rodada de considerações finais, começando pela nossa coordenadora do GT, Marília, por favor. Obrigada, Tobias. Bom, primeiro que gostaria de agradecer a participação de vocês. Todas as exposições foram muito interessantes e a gente conseguiu ter uma visão global bem legal, né? A do Donato em relação ao setor elétrico e preços e como que projetos de hidrogênio verde vão impactar, né, a precificação e o andamento do setor elétrico. O Alisson trazendo a visão de projetos de grande porte da AES, né? De Arce. Trazendo a visão de projetos de pequeno porte descentralizados, inclusive em aplicações em que o hidrogênio não era nem valorizado, né? Então, é bem interessante. Eu espero que vocês tenham aproveitado o evento, né, participado, e eu gostaria de deixar meu agradecimento. Muito bom, Dierce, por gentileza. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, ouvindo, aprendendo e podendo compartilhar um pouco daquilo que a gente acredita que o caminho é este, né? O caminho é a utilização máxima do hidrogênio em sua amplitude. A própria indústria do cloroálkali não tinha essa visão e nós entendemos que todo esse movimento de descarbonização que vem sendo capitaneado e vem sendo fomentado tem feito com que a gente repense cada vez mais processos e negócios de uma forma diferente. Entendo eu que precisamos olhar, sim, de uma forma distribuída e de uma forma centralizada em grandes projetos, e que é o caminho que o Brasil tem que trilhar, mas precisamos, sim, do incentivo, normas, leis, para que nos ampare, nos apoie e acelere. Ótimo, é um empurrãozinho que a gente pede. É o grande né? empurrãozinho. É isso. Por favor, Donato. Acho que eu falei bastante já, mas eu queria realmente agradecer aí a perseverança de todos vocês, né? Até o fim. Agradecer a todos os colegas aqui da mesa, porque realmente foi muito interessante ver que o hidrogênio já está acontecendo, né? E muitas vezes não é com base... a gente sempre fica pensando em subsídio, coisa do tipo, aqui foi com base em busca de eficiência, e né, acho que isso foi super interessante mesmo, muito obrigado. E também a questão da AES, todo o desenvolvimento aqui dos projetos. Eu acho que a gente só queria deixar assim, uma mensagem final, para resumir tudo, né? A gente vive ouvindo, né, falar de reforma do setor, né? Toda hora vai vir alguma mudança por aí, está todo mundo meio nervoso até por conta disso, né? Mas eu acho que assim, a reforma prioritária na nossa visão é a questão da formação do preço, sabe? Um preço que induza comportamentos eficientes, ele acaba fazendo com que toda a indústria vá atrás, né? E a gente acaba fazendo coisas boas porque é bom para a gente e é bom para o sistema.
Então, acho que a base de tudo tem que ser muito bem fundamentalista e a gente tem que buscar realmente preços que reflitam custos de forma muito real, porque dali aparece a oportunidade, né, que a gente viu aqui uma na prática do hidrogênio, mas também aparece a oportunidade do consumidor ser muito protagonista de toda a história, porque ele vai querer seguir os preços, e o consumidor, muitas vezes, graças a Deus, tem outra coisa para fazer da vida, ele não precisa ficar olhando o preço da energia, mas isso abre um mercado enorme para as empresas que atuam na energia, levando esse tipo de solução para os consumidores terem hábitos mais eficientes do ponto de vista energético, né? Eu citei aqui a questão dos carros, a questão do bombeamento, a gente tem uma lista enorme de onde o preço eficiente faria uma diferença enorme no custo da energia, ela ficaria mais barata, e também na questão toda de emissão, na questão de descarbonização. Então, vamos buscar, se a gente vai querer uma prioridade para o setor, né, preços eficientes. Acho que todo o trabalho que a gente fez, tudo que a gente tem feito, olha, para onde os preços eficientes podem nos levar para um lugar muito bom. Então, acho que essa seria a nossa prioridade. E muito obrigado aqui pela oportunidade, viu, gente? Excelente, obrigado você, Donato, pela contribuição. Alisson, considerações finais, por favor. Queria agradecer mais uma vez a AB Solar por essa oportunidade, a mesa cheia de pessoas ínsignes, e a todos que estão aqui até agora, muito obrigado pela atenção. E termino a minha fala com um paradoxo, né? O mercado de hidrogênio ele não existe ainda, mas o mercado de hidrogênio é uma realidade. Então, acho que é isso, né? A gente vê hoje mais do que nunca projetos reais acontecendo, muita gente trabalhando, né, em grandes projetos, em pequenos projetos, já está acontecendo. Então, a minha mensagem otimista é: vamos continuar remando, acho que a gente está no caminho certo, e esse mercado vai acontecer e o Brasil vai ser protagonista. Obrigado. Muito bem, Alisson. Queria, então, também agradecer a todos vocês que ficaram conosco, aqueles que vão nos assistir online posteriormente, e aproveitar para parabenizar também a toda a equipe da AB Solar, tanto pela organização do evento, então a Celina pela idealização, a Beatriz, a Daniela, a equipe de eventos pela organização desse excelente evento, que foi um grande sucesso, encheu a sala, congestionou os corredores, o que é um ótimo sinal de interesse. Tenho certeza que isso vai se perpetuar na agenda de eventos aí da AB Solar para os próximos anos, mas também não deixar de agradecer ao TecReg, ao Christian, a Camila Prado, a Marília, que coordena o GT, a Camila Ramos, que é a nossa vice-presidente de investimentos em hidrogênio, mas a toda a diretoria e todo o conselho da AB Solar, que nos apoiou fortemente nessa ideia de ter uma iniciativa de hidrogênio verde dentro da AB Solar, desde o princípio, viu essa oportunidade para o setor fotovoltaico. Então, a todos vocês eu agradeço, e também a todos os associados que, desde o princípio, participaram massivamente das reuniões, trazendo ideia e contribuindo, porque lá na ponta, quando a gente senta aí com o setor público, a gente está levando os pleitos que recebemos de vocês. Então, com isso eu fecho e agradeço a participação de todos. Obrigada a todos que participaram desse último painel. Fiquem à vontade, por favor. Eu vou fazer as considerações finais. Obrigada pelas perguntas que chegaram até aqui. Vamos, novamente, estamos com o QR Code na tela, para quem ainda não fez, se cadastrar e receber todo o material que a gente apresentou hoje aqui. Ainda tem gente puxando, vamos dar um tempinho. Até o dia 8, ou no dia 8, nós vamos enviar todos os slides. Pessoal, a gente está chegando ao fim do primeiro hidrogênio verde e armazenamento AB Solar, pela qualidade e alto nível dos debates aqui. Ano que vem a gente vai estar de volta para mais uma rodada, mas agora eu quero agradecer a todos que nos acompanharam neste dia, vocês, e também os nossos apoiadores, em primeiro lugar ao nosso anfitrião, a WEG, e também aos parceiros, Platinum, Araxá Engenharia, Atlas Renewable Energy, Livoltech, Canadian Solar, Trina Solar, Grupo Energia, Genix, Sigdo Coppers, Solar Group. Vou lembrar de novo que no nosso crachá ele é feito de uma semente. Eu disse para vocês antes, pode ser plantada num vasinho com um pouquinho de terra. Elas são sementes de pimenta, é uma delícia, enfim. É uma forma de gerar alimento e sustentabilidade no lugar do lixo, então a gente convida a todos a plantar essa ideia. E, para quem ainda está aqui,
tem mais um convite. No dia 9 de maio, nós vamos ter a segunda edição do evento Mercado Livre Absolar, aqui perto, no Teatro Renaissance. E nós já estamos com as inscrições abertas, inclusive. Então, acessem o site mercadolivreabsolar.org.br e garantam a sua participação. As informações de todos os eventos estão disponíveis no site eventos.absolar.org.br. Programem-se e tenham todos um ótimo retorno para casa. Vão em paz. Até a próxima.